sabendo dos horários novos da semana que vem? Não. Não? A gente fez uma reunião para readequar, de começar a seguir os horários das turmas A. A Juliana está sabendo já, tá? Então, vai mudar um pouquinho. Na verdade, vai voltar o horário normal da aula de vocês, a via de regra. E aí, aí vai voltar o horário normal e vai voltar a ser 45 minutos, tá? Aí vai ficar mais de boa para a gente trabalhar a teoria e fazer uns exercícios no final, tirar dúvida ali, pá, aquela coisa. Beleza? Aí, Ok. aí creio que o Edilson vai dar mais informações para vocês, assim, que vai mudar. Aqui vai, ao invés de ser 30 minutos ao vivo, vai ser 45, né? Ô, Juliana, aí esses detalhes práticos eu já não sei. É porque vocês têm que pensar o seguinte: muitos professores trabalham em várias escolas, eu sou um deles. E aí, esses horários que a gente fez adaptativos, tipo aqui, em outra escola e tal, 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 aí às vezes pode gerar choque, entendeu? Então, talvez tenha que manter o mesmo horário por conta disso. Talvez, enfim. O Edilson vai explicar melhor para vocês. As minhas aulas são só de manhã com vocês, então eu nem lembro de cabeça qual que é o horário da turma A. Quem que lembra que horário que era? O da turma, passa, o da turma A, se eu não me engano, é o penúltimo tempo da segunda, quer dizer, no tempo de manhã, e na sexta-feira é o primeiro tempo mesmo. Ah, é? Ou Não, o esse é último. o segundo. Não, é o último, né? Era o Faz último? 30 Não, o anos já que segundo. O pararam último é do nossas Zakimi. transmissões. Eu acho que era o segundo Ah, tempo da sexta, não Era o era? segundo. O primeiro era segundo. Zazik, depois depois Zakimi. E Faz vai 30 ficar anos já assim. que começou a quarentena, nunca mais olhei pro nosso horário de aula presencial. Pois é, né? A gente está mais. Exatamente, a gente ficou mais tempo aí no distância do que no presencial já, né? Sim. Pois é estranho isso. Mas enfim, a ideia é para otimizar o tempo, tá? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, Axa? Tudo e com você? Tô bem. Que bom. Ô Felipe, você deveria ter aproveitado mais o café da sala dos professores? Você não tomava café lá? Ou você tomava? Ah, não, eu prefiro o meu café. Sauda- Sa- Não, Juliana, não podia, não, na verdade. É o Felipe que tá falando bobeira aí, pra variar, né, Felipe? Tô multando. Galerinha, vamos lá então. Ó, o capítulo é agropecuária ainda, tá? Lá na página 726, 727, tá? É o módulo. Que módulo? Como que é o número desse módulo? 10. Beleza? Então, bora lá. Quem não está com a apostila no jeito, pega aí, tá? Módulo 10, agropecuária. Apostila 2, né? Página 726, 25, por ali. Deixa eu ver certinho para vocês. Tá? Bom, na segunda-feira a gente começou a falar de concentração fundiária, beleza? E a gente vai continuar falando de concentração fundiária hoje e fazer exercícios, tá? Então, deixa eu pegar aqui o ponto que a gente parou, tá? Projeto, me obedeça, me obedeça, me obedeça. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Estão vendo aí? Tamo. Ótimo. Então, galera, a gente falou, eu comecei falando para vocês o aproveitamento suficiente do campo, né? Eu dei duas perspectivas para isso. Uma perspectiva que é esse segundo parágrafo, né? Que são os agricultores de subsistência, que são mais pobres, né?
que precisam do apoio do Estado para produzir alimento e que não conseguem otimizar as poucas terras que eles têm para cultivar, né? Então é natural que a produtividade seja baixa nesse tipo de agricultura, isso no mundo inteiro, tá? E aí, aqui eu mostrei para vocês o subaproveitamento do campo nas grandes propriedades, tá? Onde a gente tem muitas terras ociosas, é o que a gente chama de terras improdutivas. Presta atenção nesse termo, terras improdutivas, tá? E aqui eu trouxe uma tabelinha que a gente vai explorar só para referência de 3 produtos para vocês entenderem como que o Brasil é muito desigual. Ele só consegue ter produtividade competitiva na soja, né? Nos outros produtos aqui, ó, feijão e milho, a produtividade brasileira é bem mais baixa. E se eu pegar arroz, se eu pegar outros produtos, você vai ver que é a mesma lógica do feijão e do milho, produtividade baixa. Ou seja, significa que usa mais terra para produzir menos, tá? Bom, aí, por que isso acontece? Isso aí é fruto também da concentração fundiária, né? Olha que louco, 1% dos estabelecimentos do Brasil, tá? Ou seja, 1% de todas as fazendas concentram quase metade das áreas disponíveis, enquanto os 50% dos estabelecimentos menores, tá? Só tem 2,3% das áreas disponíveis. Ou seja, é um reflexo do que a gente vê na cidade, do que a gente vê na economia, né? Muita renda concentrada na mão de poucos. E aí, o que é preocupante nos últimos anos, e agora com a pandemia isso vai acentuar no mundo inteiro? O aumento dessa desigualdade, tá? O que a gente observa em âmbito global, e por isso que é mais preocupante, é que dentro dos países emergentes e dos países desenvolvidos, é que a desigualdade vem aumentando, tá? A classe média encolheu, e esse 1% aqui mais rico e os 10% mais ricos estão crescendo. Aí você pensa, professor, mas você está falando de campo, o que isso tem a ver? Tem bastante a ver pelo seguinte, porque o campo ele vai também reproduzir essa lógica, tá? Então a gente observa nos últimos anos no Brasil, segundo os dados do IBGE, que houve aumento das áreas produtivas, porém não houve aumento do número de propriedades. O que você conclui? Tem mais áreas de produção, mas tem menos propriedade. Você conclui o quê? Que está mais concentrado. Então, isso é um problema, tá? Então, isso é uma questão que a gente precisa trabalhar. Olha aqui, eu peguei esse dado aqui compilado de 2014, tá? Não mudou muita coisa de lá para cá, porque esses dados são muito difíceis de você levantar todo ano, então tem uma latência aí de prazo. Esse ano era para ter o censo, em função da pandemia, vai dar uma atrasada aí no levantamento de dados, tá? Bom, a nossa região é a região que tem a maior concentração fundiária. Olha, 39,7 mil estabelecimentos, tá? Ou seja, 39.700 proprietários detêm 99,6 milhões de hectares, tá? É muita coisa. E quando a gente tem terras muito grandes, a gente chama essas terras de latifúndios, tá? De latifúndios. Então, o Centro-Oeste tem a maior concentração fundiária do Brasil, tá? O Sul tem a menor, porém ainda tem. Tranquilo? Perguntas? Bom, outra coisa que chama atenção... Tá de boa? Então, beleza. Outra coisa que chama atenção, a expansão da fronteira agropecuária. Tá vendo aqui onde eu estou riscando? Eu já falei isso para vocês quando a gente falou de Amazônia, né, meio ambiente. Aqui onde eu estou circulando, bem mal circulado, mas enfim, é uma questão de coordenação motora fina. Aqui é o arco do desmatamento da Amazônia, lembra? Né? É aqui onde tem a expansão da fronteira agrícola brasileira, tá? Sobretudo no Pará e no Mato Grosso. Vamos lá, alguns dados. Ó. No Brasil, desde os processos iniciais de ocupação do território, observamos uma divisão de terras voltada a privilegiar, está escrito errado, privilegiar, né, vocês entenderam, pequenos grupos e a formação de latifúndios.
Então, historicamente, né, de onde vem a concentração fundiária? Você tem que ir lá atrás. Lembra das capitanias hereditárias? Fiquem tranquilos, eu não vou explicar capitanias hereditárias agora para vocês, tá? Eu vou citar só. Quem não lembra, aí dá uma conversadinha aí com o Augusto, com a Adriana, aí vocês precisam lembrar. Capitanias hereditárias, tá? Lá no comecinho da formação do Brasil, era quando o território era dividido, né, pelos portugueses em áreas gigantescas e dados para algumas famílias. E o direito da hereditariedade, né? Olha a brecha que isso gerou, né? No Brasil, a gente tem muita situação de pessoas que herdam terras, né? Herança, a tal da herança da terra, né? Vai herdando, herdando, herdando. Vocês devem conhecer alguém que deve ter passado por esse processo, tá? Às vezes a pessoa nem tem noção, né, de alguns parentes distantes, mas de repente cai propriedade na mão dela. Liga alguém, ó, seguinte, fulano morreu, seu parente, você lembra dele? Não, não lembra? Mas tudo bem, ele era seu parente do mesmo jeito, ele morreu e você tem umas terras aqui que você tem que assumir. Então, esse tipo de situação de hereditariedade, de herança, é uma situação que existe no Brasil, que é bem interessante. Inclusive, quando fala, por exemplo, em reforma tributária, né, uma das coisas que se discute da reforma tributária é aumentar o imposto sobre essas heranças, né? Que é aumentar o imposto sobre herança, que no Brasil é baixo. Tanto é que o fato de ser imposto baixo sobre herança, isso reflete o quê? A política voltada a privilégios, né? Beleza? 1850, isso aqui sempre cai, lei de terras. Em 1850, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Que aboliu o tráfico negreiro, e aí significa o seguinte, que é vir mão de obra imigrante para trabalhar no país, tá? Essa mão de obra imigrante para trabalhar no país, ela poderia adquirir terras. E aí a galera daqui, a elite agrária, tá? A oligarquia agrária tinha medo assim, né? Tinha receio que imigrantes pudessem ter terras, ou pior, na cabeça deles, que negros pudessem ter terras. Porque se proibir o tráfico negreiro, era óbvio que era uma questão de tempo para se abolir a escravatura, e como aconteceu. Então, eles criaram uma lei, a Lei de Terras, que dificultava o acesso à terra. Como? Você só poderia ter terras por meio de compra. Aí você pensa, professor, mercado, né? Sim, uma lei econômica, eu só posso obter terras por compra, só que tem um porém. Quem que ia ter dinheiro para comprar terra à vista? Tá aqui, ó, pum, tá aqui o dinheiro da terra. Não é? Quem já era rico. E quem que era rico? Quem tinha terra. Ou seja, quem ia ter dinheiro para comprar terra e quem já tinha terra. Então você ia facilitar a manutenção das terras concentradas na mão daquele grupo pequeno oligárquico. Entenderam a ideia? A ideia da lei de terras era essa. E isso fortaleceu ainda mais a concentração. Aí as terras que não tinham valor econômico, né? Terras, eu vou botar aqui, ó, sem valor econômico, o Estado, né, o governo, poderia utilizar para a colonização, ou seja, poderia dar para os imigrantes, enfim, poderia dar para os ocupantes, para a galera ocupar o território do país. Essas terras eram chamadas de terras devolutas. Então, toda vez que você ouve falar de terras devolutas, tá? Você tem que lembrar do quê? De terras públicas, beleza? De terras públicas. Essas terras devolutas que os poceiros ocupam, tá? A via de regra. Beleza? Perguntas? Não? E aí a gente tem aqui um último ponto que eu coloquei, né, que vocês também já devem ter estudado na história, que é o coronelismo, né? Lá o ciclo do café e pá. Então significaria o quê? Né? Os grandes barões do café, né? Os coronéis da terra, né? Então o cara era dono da terra, ele achava que ele era a lei, ele achava que ele tinha direito de definir as normas e regras que iam seguir ali. Dali que vai surgir o regime colonial também, né? Surgir não, né? Vai ficar muito latente o regime colonial, ou seja, a galera vive no campo e trabalha na propriedade que ela vive, né? Que entra a ideia da escravidão por dívida. Lembra da caderneta? Que nome assim chato de falar? Caderneta, né? Então, o cara que trabalha lá na terra, ele compra na venda que é do dono da terra.
Aí, quando ele vai receber o salário, ele fala, o dono aparece com a cadernetinha de dívida. Ó, meu amigo, você comprou a comida aqui, né? Então, seu salário é menos isso. Ah, você mora aqui, então menos um aluguel, menos água, tá. Opa, você gastou mais do que você ganha, você está devendo ainda para mim, fica aí trabalhando. É a escravidão por dívida. Beleza? Bom, vamos falar contemporaneamente, né? Chega ali, acaba a escravidão, acaba o regime do café e tal, começa a diversificar a economia. Na década de 60 e 70, a Revolução Verde, a tecnologia no campo, né? Ou seja, a implementação forte de tecnologia trouxe a mecanização, gerando o êxodo rural, essas paradas todas, tá? Isso vai gerar mais concentração, porque se você não tem grana para ter terra, meu amigo, tchau. Você não vai conseguir se manter competitivo. Agora sim, capitalismo. Produção econômica. Ou você tem condições de manter uma produção e ser competitivo, ou você vende sua terra e vai para a cidade trabalhar para os outros. E isso vai ser intenso, né? Tá? Processos de grilagem. O que é grilagem? Tá? Isso é bem sério hoje no Brasil, mas muito sério mesmo. Tá, gente? Grilagem é roubo de terras. Ponto. Tá? Não tem como flexibilizar isso. Grilagem é crime, tá? E acontece muito, tá? É falsificação de documentos de propriedade de terra. Pra vocês terem uma noção... Oi? Acontece mais no norte, né? Por causa Aham. da Amazônia, né? Isso, exatamente. Principalmente no Pará, tá? Tá. O Pará tem 4 vezes... Presta atenção no que eu vou falar. O Pará tem 4 vezes mais registros de terra do que terra de verdade. Tá? Leque. Eita, sério, professor? Sério. Entendeu? Gente, Os caras vão grilando, é um negócio tão louco que um grila a terra que o outro já grilou, entendeu? E aí é reserva indígena, e aí é área de poceiro, e aí é área de reserva ambiental, aí é um caos, né? Aí você imagina a violência que isso não gera, né? As brigas por terra. Então, é extremamente violento esse processo. Por isso que o Pará é um dos estados que tem maior índice de violência no campo. Porque como o Estado não consegue regular aquilo, é a terra de ninguém, né? Então, é o grileiro brigando com o grileiro, que briga com o índio, porque a terra é em reserva indígena, oficialmente, que briga, por exemplo, com o garimpeiro, que também quer arrancar coisa dali, achar ouro, tá? E aí é um caos, né? Então, é um problema bem complexo de se resolver. Né? E quando faz operação, são operações de grande escala, né? Que vocês devem ter visto na TV nos últimos semanas e tal, né? Os caras entram, por exemplo, eles não conseguem, o IBAMA não consegue tirar uma escavadeira lá da floresta, é muito caro, é difícil e demora. E aí, se ele vai esperar para tirar aquela reta escavadeira, os caras podem ser emboscados lá, a Polícia Federal pode ser emboscada. Então, o que eles fazem? Eles destroem o equipamento, metem fogo, destroem para o garimpeiro não conseguir usar, entendeu? Então, muito complicado isso aí. Márcio, Oi. não tem muito a ver com o assunto em si, mas esse fato tipo, da grilagem acontecer bastante no Pará também influencia no fato de lá ter muita favela? Não, a favela é um problema urbano, tá? É um outro tipo de problema que depois a gente vai falar, tá bom? Uhum. Beleza, gente? professor, Oi. como que a polícia, eles descobrem essa grilagem? Tipo, ela descobre que tal terra é de tal pessoa e não da outra pessoa que grilou. Boa pergunta. Na verdade, não é o Ministério Público que geralmente faz essa investigação com a Polícia Federal, né? Mas é mais o Ministério Público. Eles investigam a documentação. É porque na prática, gente, não existe ali terra de ninguém. É da União, entendeu? Se não está liberado para ocupação econômica, é da União, é do Estado brasileiro. Entendeu? E como são áreas grandes, então se você parar, sentar, pegar os dados e analisar, você vai ver o que é a União, o que é da União para uso indígena, o que é da União para reserva ambiental, tá?
o que é de fato registrado como propriedade oficial. Então, se você sentar e pesquisar e olhar, você vê. Só que não tem gente para isso, isso é demorado, é muito grande, gente. A gente está falando do Pará, ele é maior do que a Espanha e Portugal juntos, e maior que vários países da Europa juntos, entendeu? Então, é bem complicada essa gestão. E falta gente para fazer isso, falta funcionário para fazer isso, porque é muito grande, né? Então, é complicado. Os poceiros, tá? Oi. Entendi, professor. Como que funciona? Não entendi, querida. Entendi o que você explicou agora. Ah, tá. O poceiro, galera, ele ocupa terra sem autorização? Ocupa. Professor, poceiro é grileiro? Não, tá? O poceiro, gente, é aquele família tradicional. A maioria desses poceiros aí, eles só querem viver, tá? Eles só querem sobreviver. Então, eles não têm nada, eles só sabem viver da terra, e eles ocupam terras. Esse poceiro aí, ele precisa ser regulamentado, entendeu? Ele precisa ser, porque é melhor esse poceiro vivendo do campo e sobrevivendo com dignidade do trabalho dele, do que ele sair de lá e vir morar em favelas, em cidades, entendeu? Então, deixa ele lá, porque ele produz comida, ele vai ter dignidade, porque ele vai viver do trabalho dele, né? Vai ser uma vida dura, mas é a vida dele, enfim. Então, por isso que é importante que esses ocupantes pequenos tenham seu espaço. Poceiros podem ser sem terras, tá? Aí você tem um movimento sem terra, beleza? E como que eu resolvo isso? Reforma agrária, tá, gente? Reforma agrária, que é bem complicado. O que é reforma agrária? As pessoas têm muito estigma com reforma agrária, né? Mas isso é aplicado na França, aplicado na Itália, já teve. Enfim, precisa ter, que é a reorganização das propriedades, tá? Das propriedades, melhor dizendo, né? Reorganização do campo. Inclusive de terras que não são propriedades privadas, né? Se reorganizar de forma justa e acabar com esses problemas, entendeu? Definir o que é a área de agricultura comercial, tá? O produtor comercial, ele tem que ter sua área registrada bonitinho lá, certinho, né? As reservas indígenas têm que estar registradas e respeitadas, o pequeno produtor também tem que ser contemplado. Se você consegue articular essa reforma, é bonito para todo mundo, é bom para o produtor grande, porque ele não vai ter mais problema de conflito, violência custa dinheiro, tá? Você tem que lembrar isso, tá? Violência é caro. Se eu tenho fazenda para ganhar dinheiro, se eu gasto com segurança, eu estou perdendo dinheiro, né? Então, é bom para o pequeno, que garante o sustento dele, é bom para a manutenção das reservas indígenas, para o meio ambiente, né? Parece utópico, mas é necessário, tá? Se não tiver reforma agrária, você não resolve o problema. Porém, é burocrático, é demorado, né? Então, e é bem legal. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó, onde funciona a reforma agrária, tá? Tem um assentamento bem estabelecido no Rio Grande do Sul, de reforma agrária, que funciona bem, e eles se transformaram nos maiores produtores de arroz orgânico do Brasil. Eles têm a maior produtividade do Brasil de arroz orgânico. Aí se falar, arroz orgânico? Claro, gente. Por quê? Você acha que o europeu hoje está a fim de comprar produto agrícola cheio de agrotóxicos? Não, tem redes de mercado na Europa que estão boicotando produtos brasileiros em função de duas coisas: produtos que foram cultivados em áreas desmatadas ilegalmente e produtos que têm alto índice de agrotóxico, entendeu? Então, se o produtor não se adequar a esses mecanismos ambientais e de produção de maior qualidade, você vai ter um problema de mercado, porque a Europa, o Japão não estão querendo mais comprar esse tipo de produto. Então, quem se adequar vai ganhar dinheiro. Então, isso é importante de lembrar. Perguntas? Não? Não. Ô, Plácio. Oi. Tipo assim, e tem essas terras disponíveis? Antes de responder, coloca o nome e a sala de vocês aí no chat, por favor. Se tem as terras disponíveis? Tem. Aí que tá. Foi a Glória que perguntou? É. Ô, Glória, só para você ter uma noção, assim, por baixo. Hoje, as terras indígenas, por exemplo, representam 13% da área rural do Brasil. É pouco, entendeu?
Se você pegar as áreas produtivas, as áreas que são agricultáveis, que não são utilizadas, a gente tem um valor absurdo, tá? É difícil, você não tem uma estimativa precisa. Mas o que se sabe, você tem muitas terras que não produzem e poderiam estar produzindo. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo bem simples. Esse lance da herança que eu falei, né? Que eu gosto de usar esse exemplo, que é uma coisa que acontece. Vamos supor, Glória, você, né, tá na sua vida urbana, lá morando em São Paulo. Aí, de repente, você recebe o telefonema e fala, ó, Glória, você vai herdar uma propriedade lá de não sei quantos mil hectares, é grande. Aí você fala, pô, eu não sei mexer com isso. Ué, mas é só você investir e tal. Aí você vai calcular, botar na ponta do lápis, Glória, para você fazer aquela propriedade produzir, você teria que investir milhões, entendeu? Com equipamento, com insumo, com contratação de gente especializada. Você tem esse dinheiro? Entendeu? Se você tiver esse dinheiro, você vai pensar, poxa, mas eu não manjo nada de campo, eu tô aqui em São Paulo, minha vida é urbana. Se eu tiver esse dinheiro, eu vou investir na bolsa. Aí o que muita gente faz? Pega aquela propriedade e deixa ela parada. Entendeu? Fala, não vou fazer nada nela não, deixa ela lá. Quando ela valorizar, eu vendo. Entendeu? Então aquela propriedade fica parada. Entendi. Isso aí é especulação. Pela Constituição, esse tipo de especulação não pode. Pela lei, o que o governo deveria fazer? Pela lei, o governo chegaria para você e falaria assim, Glória, tudo bem? Você tem uma área enorme lá que você não usa. Aí você ia falar, eu sei, mas é que eu estou deixando lá para valorizar, depois eu vendo, é muito caro para produzir. Daí o governo vai falar assim para você, Glória, é o seguinte, não pode, o que você está fazendo é errado, então o governo vai confiscar suas terras para a reforma agrária. E aí a gente vai te indenizar. Ou seja, o governo, é como se o governo estivesse comprando sua propriedade. Ele vai falar, Glória, seu interesse é só o dinheiro? Tá aqui o dinheiro, devolve a terra, porque o governo vai fazer reforma agrária com essa terra. Entendeu? Isso seria numa ideia hipotética, teórica, né? Seria o ideal, entendeu? Você ia ficar feliz que você ia encher seu bolso de dinheiro, tá? O governo ia ter a terra para fazer a reforma agrária e um monte de produtor ia ter acesso à produção e viver do campo, entendeu? Então isso seria um exemplo do ideal. Mas não é bem assim que as coisas acontecem na prática, infelizmente. Sacou? Saquei. Valeu, Pato. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Pro, assim, a reforma agrária seria a distribuição de terras? Vamos chamar assim de reorganização do campo, tá? Não é só, quando falo de distribuição de terras, as pessoas acham que eu vou ficar pegando terra de alguém para dar para o outro. Não, não é bem assim. Você vai pegar as terras improdutivas, isso está previsto na Constituição, tem várias leis que definem isso, tá? Você vai pegar as terras improdutivas, tipo esses exemplos que eu dei. A terra da Glória, no exemplo, era improdutiva. Ela não usava para nada e nem queria usar. Entendeu? Aí o governo foi falar com ela, ela falou que não vai usar porque ela não queria, porque ela não sabe fazer. Então aí configura um não cumprimento da função social, entendeu? O que é função social? Todo terreno, inclusive urbano, tem uma função para a sociedade, tá? Por exemplo, vamos lá pegar o exemplo lá da escola. Não tinha um terreno que do lado que era vazio, que estava vazio? Se aquele terreno lá fica abandonado, se o dono falar, não vou fazer nada nele não. Ali vira vetor de dengue, vira vetor para escorpião, porque ali vai virar mato, fica feio, enfim, fica perigoso, porque fica escuro, pode gente se esconder ali. Então, aquela pessoa, o dono daquele terreno, ele tem uma responsabilidade com toda a comunidade. Por quê? Porque o ato dele de não cuidar interfere a escola inteira, interfere a gente. Então, ele é responsável, sim, por cuidar daquele espaço, independentemente dele querer ou não. Entendeu? O campo é parecido. Você tem uma propriedade rural, você tem que cumprir uma função rural. Entendeu? Você tem que exercer a função. Se você não está exercendo, você está ilegal. E se você não quiser se adequar, tá? Em último caso, o governo tem a prerrogativa de tomar a sua terra, mas ele te indeniza. É como se ele comprasse a sua terra.
Entendeu? Ele fala, ó, você não quer usar isso aí? Me dá aqui que o governo vai usar, se tem leis para uso dessa terra. Vamos resolver o problema. E você fica com dinheiro e pronto. Então, o governo ele pode forçar você a fazer isso. Tá? Sacou? Entendi, Pro. Mais alguma pergunta? Todo mundo viu o exercício aí da apostila? Tranquilo? Exercício 1, 2, 3, página 727 e 728. Então, galerinha, é isto aí. Um grande abraço para vocês, tá? Se cuidem. Aula que vem, a gente vai começar um conteúdo novo, tá? Que é industrialização. Aí vai ser aula de 45 minutos, vai ser mais tranquilo. E eu vou deixar também para vocês tarefa lá no AVA essa semana, tá? Tá bom, Tchau. Bruno. Tchau, tchau, Até gente. semana que vem. Até semana que vem. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até segunda. Bom fim de semana. Pra você também. Obrigado. Falou, Katsu. Bom fim de semana. Ó, gente que não pôs ainda o nome na chamada, presta atenção que eu vou parar a gravação. Põe logo, tá?